Cartas de Cristo, Carta 9, leitura comentada por Josi Cardoso. Procure lembrar que em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual mental, onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler as cartas e então voltar-se para outros livros, esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. Talvez, às vezes, você sinta que encontrou algo mais elevado porque no nível de sua consciência humana atual, pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência é o único conhecimento que o levará finalmente à consciência crística, que é o seu verdadeiro destino e nenhum outro. A consciência crística é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que por eles mesmos já encontraram e estão praticando o que está escrito nestas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades, e que continuam buscando, através do pensamento humano, um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual, que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência, ainda não penetraram o ozônio mental e emocional que os aproxime das fronteiras do espaço. Não siga aqueles que encontraram prazer em escrever a respeito das maravilhas das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais, como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a sua consciência humana nos efeitos da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A única verdadeira energia, a verdadeira força vital, dinâmica e curativa vem do seu consistente contato com a consciência divina. Mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores da consciência e não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o total domínio de si deve ser a razão de viver e a sua única meta. Quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, e de uma forma nova, transcendente e eterna. Pode ser que você leia estas cartas e decida continuar como está, em sua egoconsciência, confiando na consciência divina para ajudá-lo nos momentos difíceis. Mas posso dizer que a vida em si, afinal, o convencerá de que qualquer outro caminho não trará as compensações que sua alma, escondida e silenciosamente, esperando por sua libertação, anseia por experimentar, especialmente a completa reunião com a consciência divina. O maior presente que você pode dar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa é o de aceitar com gratidão em sua própria mente e o de procurar infundir em outras mentes receptivas a plena compreensão inspirada de quem você e eles realmente são e o que pode verdadeiramente acontecer quando você e eles
abandonam a sua própria vontade e buscam na vontade do seu ser por ajuda, orientação e a satisfação de todas as suas necessidades. Torne-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Entretanto, ninguém pode absorver o ensinamento com estômago vazio. Portanto, se você está procurando ensinar aos materialmente pobres, certa quantidade de nutrição física deve ser fornecida para ajudar no processo do desenvolvimento evolutivo físico-espiritual. Esteja disponível para dar e saiba que enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca, a menos que você mesmo acredite que vive somente dos ganhos do seu trabalho, de sua conta bancária e dos seus investimentos. Quando se acredita nisso, então é isso o que se experimentará. Até que as pessoas despertem verdadeiramente e abram seus olhos para a plena compreensão de que todos são a individualização da fonte do seu ser, que são uma combinação dos impulsos perfeitos da criatividade e amor. Elas permanecerão atraídas pela sedução do materialismo, pela satisfação dos desejos do corpo e o desejo de promover-se em detrimento dos demais, o que vai desde apossar-se do que é dos outros e greves nos negócios e na indústria, até sérias desarmonias nos relacionamentos, assassinatos, estupros e guerras. Sempre que uma pessoa impõe seu ego em detrimento do outro, a discórdia e a raiva se instalam. Esta é a lei primordial da existência que deve ser divulgada no mundo todo. Como então a natureza humana poderia lutar diariamente para viver no mundo naturalmente dominado pelo impulso egocêntrico, o irresistível desejo de autossatisfação? A resposta está na minha afirmação. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico. Quando estiver envolvido em uma discussão, que se conceda plena justiça a ambas as partes. Escute, absorva, preste atenção, faça as pazes tanto quanto possível. Assegure-se de que as suas exigências não comprometam o bem-estar do outro, seja no campo pessoal, dos prazeres, dos negócios ou indústrias. Lembre-se de que como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que os seus pensamentos, palavras e ações de hoje tomarão forma em suas experiências nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer e transformar-se em colheita, e até lá você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. O que você gostaria que as pessoas dissessem a seu respeito, a respeito dos seus erros? Diga-o, pense-o, a respeito dos erros que os outros possam cometer, sejam eles amigos ou desconhecidos. Ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento que você pode dizer com toda a honestidade: não há nada para perdoar. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldades, ofereça aos outros quando estiverem lutando com pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aprenda a olhar para as pessoas ou para as situações com um olhar de amável discernimento. Veja-os como estão naquele momento e depois lembre que eu os vejo com amor compassivo. Se você enxerga neles uma verdadeira necessidade de melhora, para o bem deles e para o aprimoramento futuro do seu bem-estar, olhe para eles apenas com os olhos do coração e do amor e veja como eles poderão estar no futuro.
Leve-os em pensamento até a fonte do seu ser e saiba com certeza que a sua oração os abençoou e abriu as portas do seu desenvolvimento. Peça orientação para a consciência divina para saber se você pode abordar o assunto da melhoria deles e pergunte como isso pode ser feito para assegurar a feliz aceitação do seu conselho e do sucesso final no desenvolvimento pessoal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento, permaneça em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda dominam completamente a sua consciência. Mas, se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou e que por causa dessa consciência você consegue permanecer quieto e tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor que você provocou, estará conseguindo o primeiro êxito na superação do ego. O próximo passo urgente é firmemente deixar de lado a sua própria necessidade de defender-se e sinceramente compreender o que o outro está dizendo. Você só poderá fazer isso sinceramente se puder recolher-se o suficiente para entrar em uma zona de silêncio interior onde você pode sentir completamente a dor do outro, ouvir o que ele está dizendo e receber a sua dor em seu próprio coração. Se puder fazer isso, terá se colocado na pele do outro. E quando você estiver na pele do outro e sentir a sua dor, desejará pedir desculpas do fundo do seu coração pelo mal que causou. A dor que causou sem saber e de forma inconsciente será a sua dor. E você não descansará até que tenha conseguido, através de palavras amorosas, eliminar o último resíduo de dor da consciência do outro. Você, então, terá curado a ferida e essa também será eliminada do seu sistema eletromagnético de consciência. Você terá alcançado uma grande vitória sobre si mesmo. Você terá atingido aquele ponto de força e tolerância interior em que poderá perceber verdadeiramente que a realidade das outras pessoas tem o mesmo valor que a sua própria realidade. Você terá aceitado e reconhecido que os outros também podem ser feridos pelas suas ações, da mesma forma que você tem sido ferido por outras pessoas. Uma vez atingido esse grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê de sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros se estabelecerá e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim, você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. Você também começa a remover as suas próprias defesas e por causa disso descobrirá que, finalmente, está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Esta nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando os seus direitos, nunca querendo tirar vantagem do seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los, nem reduzir a sua autoestima, e estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento, físico ou emocional. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo.
vai se tornar seu próprio conselheiro, suporte e curador. Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica igual à sua própria. Verá que você é igual a todas as pessoas, seja um rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa, todos são originários da grande unidade do ser. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina. E reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquila e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para o outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitar que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de consciência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Você tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que o fez sentir-se assim. Não diga, você fez tal coisa e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele o mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa, e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se ele se comporta de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é o impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina. O riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções.
isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos, para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde, e isso é contrário à vontade da consciência divina. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado com um leve bater na respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes, o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e ao mesmo tempo um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação, onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando liberar-se deles. Dando início então aos comentários de hoje, eu queria fazer 3 considerações aqui a respeito desse trecho que acabamos de ler, de ouvir. Primeiramente, ele começou essa sessão falando a respeito de que essa carta carrega toda a verdade. E sim, realmente, essa carta carrega toda a verdade necessária para que se alcance essa iluminação, essa evolução espiritual, essa autorrealização que os seres humanos que estão nessa caminhada almejam. Porém, eu queria trazer um adendo aqui, porque realmente todos os ensinamentos conhecidos que existem levam a um único caminho. E independente de qual tenha sido a linha a qual você começou esses estudos, seja ela por qualquer linha religiosa, qualquer doutrina, qualquer conceito que tenha trazido você a esses estudos, todos eles levam a um único caminho. E por muitas vezes será até necessário sim ir em busca de outras fontes, de outras palavras, para que a gente consiga internalizar cada vez mais esses ensinamentos. Obviamente que a gente pode ler essa carta e tirar todos os aprendizados que são necessários nesse caminho. Porém, como a gente está totalmente adormecido, e eu digo, por exemplo, pelo meu próprio exemplo, eu mesmo comecei esses estudos a respeito, ou melhor, seguindo a linha científica, estudando sobre física quântica, sobre a lei da atração no sentido mais científico da coisa. Então, hoje eu estou compreendendo melhor o que está sendo passado nessas cartas, porque antes eu passei por uma bagagem de informação, muita literatura espiritual e científica eu li para chegar ao entendimento dessas cartas que eu estou alcançando hoje. Não significa que eu já tenha alcançado o nível master de entendimento. E obviamente que eu ainda não cheguei a esse entendimento tão profundo. Posso sim ter experienciado alguns vislumbres, alguns breves momentos de iluminação, mas reconheço que ainda existem partes do meu ego que ainda se manifestam em determinadas situações. Mas o que eu quero chegar aqui
é que às vezes a gente vai precisar passar por diversas literaturas para chegar a um entendimento mais profundo daquilo que está sendo transferido nessas cartas. Porque eu digo que se eu não tivesse estudado sobre o eletromagnetismo, que a física quântica, que a lei da atração ela aborda, todo esse conteúdo que está sendo abordado aqui ia me trazer uma certa superficialidade. Eu não ia ter o aprofundamento necessário para entender. E tanto é que existe essa observação que ele trouxe também a respeito do perdão, o conceito do perdão, que eu consegui entender através dessa dinâmica da lei da atração. Porque se eu consigo compreender e tenho internalizado essa informação em mim, de que tudo o que acontece na minha realidade é uma consequência da minha própria consciência, então isso significa que o conceito de perdão que a gente tem é ainda um conceito terreno, é ainda um conceito que é visualizado pelo ego, onde ele acredita que determinada pessoa fez algo errado para ele, algo ruim para ele, e ele precisa perdoar determinada pessoa. Mas aí, se a gente se aprofunda nesses conhecimentos, a gente percebe que o perdão, ele nem precisa existir, porque não há nada que tenha sido pessoal em relação a você. Então, a gente chega nesse patamar, onde reconhece que o perdão ele é desnecessário, porque antes de ser necessário o perdão, você já tem a consciência de que você precisou passar por determinada situação para que você ficasse cada vez mais consciente. E aí também entra esse outro ponto, porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço as minhas imperfeições e que eu reconheço que eu estou passível a cometer erros, eu transfiro também essa percepção para as pessoas ao meu redor e reconheço que elas são imperfeitas, que elas vão sim errar, tanto comigo quanto com outras pessoas, e aí vai descaracterizando esse conceito do perdão que a gente carrega. E aí a gente pode até entrar nessa questão do riso, que é a minha terceira consideração aqui. Essa questão do riso. Porque se antes você passava por situações onde você ficava visivelmente ofendido, magoado com determinada pessoa, e aí você percebeu esse ego, trabalhou nessa situação, nessa questão interior, e de novo, quando algo acontece parecido, essa situação acaba se repetindo na sua vida, e você percebe que aquilo já não te afeta mais, um breve riso surge em você, porque você acaba de perceber que houve uma transmutação daquela energia que antes deixava você magoado, deixava você fazer com que você se sentisse ofendido. E daí eu tenho para mim um código, digamos assim, porque existem muitos momentos de meditação onde eu estou aqui ou se eu trago alguma situação que precisa ser vista, que precisa ser sentida, ou então simplesmente eu estou num estado meditativo e surge um riso, assim, aleatório, um riso que vem, entre aspas, do nada, não é? Ali eu percebo que houve uma transmutação da energia. E esse é um código que eu uso nos momentos das minhas meditações, nesses momentos de situações onde antes eu ficava afetada e eu me deparo com alguma situação onde surge um riso, ao invés de surgir uma ofensa, uma mágoa, aí é um belo sinal de que houve uma transmutação, que está havendo uma transmutação, que a sua consciência chegou num novo patamar de conhecimento que está fazendo com que o seu ego não interfira mais naquele relacionamento, naquela comunicação. Então, são pequenos sinais que trazem esse alívio instantâneo da situação. E aí a gente pode ir observando esses sinais e percebendo cada vez mais o quanto que esse ego está sendo deixado para trás e a consciência está tomando espaço cada vez maior dentro deste ser que somos nós, não é?